Então ele pensa que ele vai obter mais de lucro reduzindo o gasto. Isso aí é um fato extremamente complicado, porque às vezes você reduzindo o gasto, aí que você não vai ter lucro nenhum. Aí neste vídeo eu vou estar te explicando que as coisas não funcionam tão bem assim, igual muitos pensam. Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou estar te ensinando, tá? E te explicando o detalhe importante para você levar em consideração para você obter o quê? Uma maior margem de lucro na sua lavoura. Então, para você ter uma maior margem de lucro, às vezes você pensa que é tão simples, mas não é tão simples assim. Tem vários fatores que estão ao redor de você, que você tem que enxergar esses fatores e aplicar para você obter uma maior margem de lucro, tá? Eu já tive vários clientes que me procuraram e às vezes eu vou fazer visita para eles de consultoria, explicar como conduzir a melhor performance de conduzir uma lavoura. Eles sempre ficam me falando, na minha safra do ano passado, eu custei a fechar meus custos. Tá? Aí eu conversando com ele e fui mostrando aonde que estava ocorrendo ali falha em relação ali a preocupação dele em fechar os custos, tá? Então a maioria dos produtores rurais, quando se sente apertado na safra anterior, que teve dificuldade de fechar os custos, tá? Ou seja, a margem de lucro dele foi pequena, foi muito pequena, quando é na próxima safra, ele quer simplesmente estar reduzindo gasto. Então ele pensa que ele vai obter mais de lucro reduzindo o gasto, tá? Isso aí é um fato extremamente complicado, porque às vezes você reduzindo o gasto, aí que você não vai ter lucro nenhum, tá? Aí neste vídeo eu vou estar te explicando que as coisas não funcionam tão bem assim, igual muitos pensam. Não, eu quero obter mais lucro, o que é que eu vou fazer? Eu não vou usar isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, certo? Ou seja, ele pensa, tem a mentalidade que reduzindo o gasto, ele consegue aí obter a maior margem de lucro, tá? Então eu estou aqui para nós conversarmos sobre isso, certo? E como eu vou estar te falando, vou estar te esclarecendo passo a passo que não é você reduzindo gasto que você vai ganhar, vai ter uma alta lucratividade. Certo? É totalmente oposto. Às vezes você gastando que você vai ter uma alta produtividade, certo? Mas gastando o quê? Na hora certa e no momento certo, tá? Então eu já tive vários clientes que me procurou e sempre reclamando, o ano passado gastei muito e produzi pouco, certo? Gastei muito e produzi pouco. Esse ano eu não vou fazer aplicação disso, eu não vou fazer aplicação de nutrição e reposição, eu não vou fazer aplicação daquilo outro. Então, é essa situação que vai levar ele na maior dificuldade. Ele não vai fazer e também não vai produzir, tá? Então, como você contorna essa situação? Você tem vários fatores que circulam ali ao redor de você durante aí um cultivo de uma determinada cultura, certo? Então, vai desde o preparo do solo, da escolha da variedade, né? Da variedade que você vai estar plantando ali no momento, tá? E como conduzir essa variedade até o final do ciclo. Aí que entra vários detalhes importantes. Nós temos de pensar num bom tratamento de semente, certo? Primeiramente, antes de você pensar nesse bom tratamento de semente, você tem que procurar identificar as possíveis pragas que tem possibilidade de atacar aquela semente que você vai plantar no solo. Então, se eu procurar identificar essas possíveis pragas primeiro, eu já vou estar começando a reduzir custo, fazendo um tratamento de semente específico, certo? Atingindo a minha praga-alvo, tá? E com isso eu tenho uma grande chance aí de aumentar a minha produtividade e economizar. Tá? Que aí eu vou fazer um tratamento de semente já para aquela espécie de praga que eu identifiquei ali no solo. Com isso eu vou estar economizando e vou estar aumentando a minha eficiência nesse tratamento de semente. Esse é um fator que tem que levar em consideração, que é muito importante aí na parte básica aí do plantio. Um outro fator importantíssimo, você ter uma análise de solo bem feita, tá? E verificar a quantidade correta e também a partir daí de quais macros e micronutrientes que você vai utilizar, tá? E um detalhe importante, toda vez que você for efetuar determinado plantio, você pegar e traçar uma meta,
que a maioria dos produtores rurais que eu tenho conversado, eles não têm meta. Você pergunta assim, eu vou plantar aquela área ali, 500 hectares de soja. Qual que é a sua meta de colheita nessas 500 hectares de soja? Certo? Ele não sabe me responder. Tá? Ou seja, ele teve a ideia e está com todo o planejamento de plantar ali 500, 600 hectares de soja, mas ele não estipulou junto a ele e a equipe dele que trabalha junto com ele, eu quero que essa área, nós tenhamos atingir uma área de produtividade de tantos sacos por hectare. Então nós vamos trabalhar para isso. Então isso aí é muito importante. Você está estipulando meta, quantos sacos que aquilo que você plantou, você quer colher por hectare. Qual a produtividade que eu quero colher por hectare? Certo? Isso aí é muito importante você pegar e estar estipulando essa meta. E aí você vai procurar trabalhar em cima dessa meta, você produzir o máximo possível dentro daquela área. Tá? Esse aí é um detalhe importante. O resto é adotar as medidas consequentes durante todo o ciclo da cultura. Como eu falei falar para você, certo? Sobre o tratamento de semente, você adotar a meta, né? Após o nascimento daquilo que você plantou, procurar fazer um acompanhamento rigoroso com análise de folha, certo? Um monitoramento mais criterioso em termos de fungo, de bactéria. Também esse tratamento de fungo e bactéria você pode fazer também na base, no tratamento de semente, para a partir do momento que você pegar e identificar no solo qual possível fungo que pode atacar aquela semente, qual possível bactéria que já ocorreu ali naquela área, tá? Então você vai fazer esse tratamento também específico na base, tá? Após o monitoramento, após o nascimento, passar 15 dias, 20 dias, logo em seguida, fazer ali um monitoramento mais rigoroso na lavoura, tá? Por quê? Que mesmo você efetuando tratamento de semente, você tem de levar em consideração que tem várias possibilidades de ocorrer ataque de determinadas pragas, principalmente aquelas que você já fez ali um trabalho preventivo desde o início do tratamento de semente. Porque se eu pegar elas na fase inicial, eu vou estar também reduzindo o custo, sem alterar a minha produtividade. E sim, eu reduzo o custo aumentando a minha produtividade. Certo? Porque uma coisa é você pegar e pôr em mente, fala assim, não, eu não quero gastar com isso, eu não quero gastar com aquilo, certo? Mas você também não vai conseguir atingir ali uma meta, um teto de produtividade máximo, tá? Então, se eu pegar e fazer um monitoramento de pragas no início, com detalhes, eu posso estar usando vários produtos, que sejam produtos orgânicos. Esses produtos orgânicos eles são muito mais baratos, certo? Que os outros produtos que você utiliza como choque, tá? Então, os defensivos em si, o custo operacional dos defensivos vai ser muito mais caro do que dos produtos orgânicos. Então, você, na fase inicial, você procura trabalhar com produtos orgânicos, produtos biológicos, certo? Biológico, que são os inimigos naturais de determinadas pragas, tá? Você vai estar reduzindo aí o seu custo em termos de controle e com isso você tem uma possibilidade aí de aumentar a produtividade, tá? Porque se chegar a ter determinado ataque e você ocorrer necessidade de utilizar defensivos, então você vai estar aumentando seu custo, tá? E com isso, ao mesmo tempo, você diminui aqui a produtividade. Que se chegar o caso de utilizar algo que seja de choque, certo? Automaticamente você está tendo o quê? Danos econômicos. Danos econômicos significa dizer perca de produtividade, tá? Então tem que ter muito cuidado para saber diferenciar uma coisa da outra. Então é possível sim você produzir muito tendo que o menor custo possível, só ir seguindo os critérios e adotando medidas antecipadas. As medidas antecipadas são as medidas que ocorrem o menor custo possível, tá? Em termos de controles de fungo, de bactéria, você pode efetuar um excelente controle de fungo, de bactéria, através da nutrição vegetal. Tá? Então, faça análise de folha, verifique quais são os possíveis macros e micronutrientes que está apresentando ali no momento de eficiência. Se eu efetuar a reposição de imediata desses macros e micronutrientes, na realidade eu estou fazendo uma blindagem à entrada de determinados fungos e bactérias também, porque eu estou fortalecendo a estrutura foliar, estou fortalecendo toda a minha estrutura da planta em si. E com isso dificulta aí a entrada de determinados fungos e bactérias. E ao mesmo tempo, se eu utilizar
junto a essa reposição nutricional já estiver nessa reposição nutricional, se ela já encontrar silício, se ela encontrar enxofre, tá? Tanto o silício quanto o enxofre, ele está, além dele estar atuando como reposição nutricional, ele está fazendo o quê? Ele está atuando também como controle de praga, tá? Porque tem determinadas espécies de praga que elas são totalmente, elas não suportam tanto o enxofre e nem o silício, tá? Principalmente o enxofre tende a atacar o seu aparelho mastigador, o silício também tende a atacar o aparelho mastigador, tá? E com isso dificulta aí a sobrevivência dessas determinadas pragas. Aí você está efetuando ali um controle com um custo baixo, tá? E ao mesmo tempo que você está utilizando nessa área, fazendo aplicação principalmente de óleo de nim, extrato de alho, também você vai estar efetuando um excelente controle de determinadas pragas, sabe? E com um custo bem mais baixo que você estivesse usando aí aplicações de defensivo. Tá? Então é possível você só você tem condições de adotar essas medidas a partir do momento de você pegar e fazer pergunta: aonde eu quero chegar? Vou dar um exemplo assim para você. Você plantou uma soja, uma área de soja lá de 100 hectares. Fala assim, não, em 100 hectares eu quero chegar, fechar com a média de no mínimo 80 sacas de soja por hectare. Isso é o mínimo, é a minha média, é o mínimo. Eu quero chegar, fechar a 80 sacas de soja por hectare. Isso é numa área de sequeiro, não é pivô. Não estou falando que é a área irrigada. Que uma área irrigada, você pode adotar aí uma medida aí para você fechar de 90 para cima. Fala assim, não, o mínimo que eu tenho que fechar nessa área seria 90 sacas se for irrigado. Se for de sequeiro, o mínimo que eu quero fechar aí é 80 sacas de soja por hectare. É possível você alcançar essa produtividade? Sim. Tá? Só que a maioria dos produtores rurais que eu vejo, a maioria do pessoal que eu tenho conversado, eles se preocupam, eles põem a culpa na condição climática. A condição climática é a condição, eu não vou gastar muito, eu não vou fazer isso, porque devido às condições climáticas, às vezes a chuva corta, eu não consigo produzir, eu vou tomar prejuízo, certo? Aí que ele está indo para o caminho mais errado. Por quê? Se ele não preparar essa planta para ela passar por uma situação complicada, por exemplo, uma falta de chuva em um período aí de 15 dias, até 20 dias, muitas regiões dá aí um intervalo de chuva aí, por falta de chuva aí até de 25 dias, tá? Isso, se ele não tiver preparado essa cultura para passar esse intervalo sem chuva aí até de 25 dias, aí que o prejuízo dele vai ser muito maior, tá? Aí que ele não vai conseguir aí estar nem fechando aí, custando a fechar os custos da lavoura, tá? Então, por isso que tem de trabalhar com meta, falar assim, não, vou trabalhar e vou fazer bem feito, tá? E eu quero atingir uma meta aqui, independente ou não das condições climáticas, a minha meta aqui, o mínimo é 80 sacas de soja por hectare, tá? Então, vou fazer minha parte, tá? O que precisar de ser feito, eu estarei fazendo, tá? Que eu quero atingir esse objetivo. Tá? Ou seja, se caso houver uma condição climática extrema, uma deficiência de chuva aí de 25 dias, ou seja, aquele produtor que não ia colher, que fez uma meta de colher 80 sacas de soja por hectare, provavelmente ele vai colher isso, seus 60 sacas de soja por hectare. Aquele que não estipulou meta, não trabalhou em cima desde o início, ele vai fechar a sua área aí custando aí com 45, 40. Que quando você não faz um trabalho bem feito na base, certo? A queda de produtividade é muito grande, ela chega a atingir 50%, 40% no mínimo, certo? Em termos de queda de produtividade. Tá? Então, a relação entre produzir muito, certo? E gastar pouco é possível, desde que você tenha um critério rigoroso desde o início e saiba aonde gastar o dinheiro. Certo? Se você gastar esse dinheiro no local certo, ele se torna pouco. Se você gastar muito dinheiro na hora errada e no local errado, ele se torna muito. Tá? Então, se eu deixar passar de horas de fazer, se eu deixar entrar na minha lavoura, excesso de fungo e bactéria, eu querer fazer um trabalho curativo, utilizando defensivo ali 2, 3 aplicações, ou seja, eu vou ter um custo muito alto e automaticamente eu vou estar produzindo pouco. A hora que eu fizer a média, eu vou ter um custo elevado e uma produtividade baixa. Tá?
o qual, se eu fizer esse trabalho preventivamente, eu vou ter um custo baixo, tá? E a minha produtividade vai ser alta. Então, é totalmente diferente o trabalho preventivo com o trabalho curativo, tá? Então, muitas das vezes eu chego em determinados clientes, a primeira coisa que eles me falam, eu não vou estar fazendo tal aplicação porque eu não tenho dinheiro. Porque isso aí não é necessário. Ou seja, enquanto ele não vê, isso aí ele não vê que a situação está complicada, ele não começa a agir. Tá? Isso aí muitas das vezes, gente, partiu da nossa cultura do dia a dia. Como que é a cultura do dia a dia do pessoal mais antigo? Guardar o dinheiro. Aquele dinheirinho que tem, vou guardar ele. Ou seja, eu só vou gastar ele se precisar. Essa história de querer só gastar se precisar, aí que a pessoa toma mais prejuízo ainda. Na agricultura, o produtor rural não pode deixar o dinheiro para gastar se precisar. Porque se ele deixar o dinheiro para gastar se precisar, ele não vai colher nada, ele nunca vai alcançar suas metas de produtividade. Tá? Então, ele tem que fazer um projeto, tá? Buscando aquilo que ele quer produzir, adotar medidas e critérios para ele atingir os seus objetivos. Tá? E gastar ali no momento certo e gastar constante na hora que precisa. Que se ele gastar constante na hora que precisa, tá? Isso significa dizer que ele vai conseguir atingir uma meta de produtividade, alcançar sua meta, certo? E ter um custo baixo. Por quê? Tudo ele fez antecipado. Ele não deixou nada para fazer de última hora. Tá? Então, se você quiser ter um domínio na sua lavoura, você quiser ter um sucesso na sua lavoura, é só você seguir esses critérios que eu te falei aí, que você vai estar conseguindo atingir seus objetivos. Tudo aquilo que você queira fazer primeiro, você tem que pegar e pôr na sua mente, em termos de meta, aonde eu quero chegar e como eu vou chegar. Então, se eu estipular uma meta alta de produtividade, certo? E falar assim, eu quero chegar naquela meta com o menor custo possível, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai adotar medidas para que você alcance aquela meta de alta produtividade com o menor custo possível. Se você plantar uma lavoura e ficar esperando condições do clima para você produzir, tá? As condições do clima para você produzir e ficar esperando, eu só vou fazer aplicação quando for preciso, quando precisar, certo? Isso significa dizer que você nunca vai atingir seus objetivos. Tá? Que quando precisar, quando você enxergar que precisa, ele já passou de hora. Tá? Então, aquilo que na agricultura não tem o que esperar, porque se esperou, rodou. Tá? Isso eu já tive vários clientes que esperou e hoje não está no mercado mais. Tá? Então, eu espero que você não seja um desses. Você procura trabalhar preventivamente e adotando medidas rigorosas e com critérios, certo? Gastando aquilo que precisa na hora que precisa. Tá? Aí você vai ter sucesso em termos de produtividade. Ok?